com implícita ele não dá nada. Sei não, Rafael, como é que aqui no... Senhor, Oi. o senhor postou uma lista de exercícios no Teams ontem? Postei. Lá é para ir fazendo já? Ô, claro. Vale ponto? Não, é só para treino. Beleza. Mas não é bem que podia definir já um pontinho, alguma coisa para vocês, né? Pelo menos um, né? Verdade. Verdade. Então tá valendo. Não é bom isso? Show de bola, né? Implícita sim. Ué, por que ele não está aceitando nada? Eu peguei a correta, eu peguei 3D, Windows, 3D, equação implícita assim. Os limites de x, né? 4/2, está certo, eu tinha que dar uma esfera. Olha, será que eu estou com algum problema aqui que não está mostrando nada, não está mostrando a minha esfera? Ó. Aqui tinha que ter uma esfera aqui no meio. X ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Ih, será que bugou o meu implotzinho aqui? Vamos fechar e começar de novo? Vou fechar e abrir de novo. Acho que meu implot está bugado. O povo está chegando já? Já está tudo aí? Opa, já tem 94, ó. Vamos pegar de novo o implot. Vamos ver se ele bugou. Pegar aquela equação que está aqui é implícita mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z igual a 4. Os limites, tá bom. Uai, ele não está aparecendo nada aqui, ó. Será que tá com algum bug aqui? Que porcaria. Na letra D já foi, Caio. A letra D é outra. Eu só estou trocando aqui, ó. Vou colocar uma equação assim. X ao quadrado mais, vou apagar tudo, né? Mais y ao quadrado mais z igual a 2. Okay. E aí não está mostrando nada. Caraca, moleque, que é isso que diz? A cor não tá branca, não? Então, não, a cor tá azul. Deu pau no implot? Será que deu? Ah lá, não tá aparecendo nada. Eita, pega. Oi, bugou. Bugou. Alguém aí tá com fome de eixo, hein? Vamos ver outra. Se fosse explícita. Se fosse explícita. Tenta abrir outra janela, ô Segal. Então, pode ser isso. Agora ele fez alguma coisa, ó. Então não está com bug, não. Deve estar aquela função lá, deve estar com sintaxe. Eu devo ter escrito com sintaxe errada. Com sintaxe errada. Tudo bem, não tem problema. Bom, então vamos passar para aqui, ó. O implot ele é muito limitadinho. O implot ele é mesmo muito limitadinho. Tem coisas que ele fica ruim, né? Mas o outro lá tinha bug, então não deu para fazer, né? Os caras estavam bugados, né? Bom, olha o que eu vou propor para vocês agora aqui. O assunto é de hoje agora, hein? Agora o assunto é de hoje. Vamos para frente? O assunto agora é de hoje.
Tem uma outra possibilidade que não o implot, que não as curvas de nível, desculpa, para você imaginar como é que funciona o gráfico. E essa opção aqui, ó, intersecção com os eixos. Tá? Eu já disponibilizei esse arquivo lá para vocês também. Ele funciona da seguinte maneira. Viaja comigo aqui, que agora ainda está aqui. Ó. Agora está aqui. Intersecção com os eixos. Ó, tu sabes que você vai fazer esse gráfico aqui, você tem um eixo Z, um eixo Y e um eixo X. Isso aí é depois das curvas de nível, né, Segalo? Ou paralelamente a elas, tá? Paralelamente a elas, tá? Então, tá aqui o teu chão e o teu teto aí, como é que tá, né? Então, eu poderia pensar assim, ó. Você está imaginando que aqui existe uma parede em pé que segue a direção do eixo X? Tem uma parede aqui. Não tem uma parede? Por outro lado, também, aqui em Z, em Y, tem uma parede em pé que segue a direção de Y. Desculpa, a direção de Y. Então, isso daí, na verdade, Dá pra gente pensar que em Z também tem uma outra parede dessa. E aí vai ficar um negócio, vários quadradinhos. Justo. Aqui no chão, né, deitado, ó. Passando lá atrás. Na verdade, vai ficar com 8 octantes, né? Para cima e para baixo, e tal e coisa e tal. Agora, só pensa assim o seguinte. Aqui, na parede em X, em cima da parede em X, o X está variando. O Z também está variando, mas o Y tem um valor só. O Y vale zero. Y vale zero quando eu tenho a intersecção do gráfico com o eixo XOZ. Então, XOZ. Essa parede aqui, ó, é X, origem Z. Y dele vale zero. Se eu pegar aqui em cima, na minha função, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e no lugar de y eu apagar e colocar zero, olha o que vira. Zero ao quadrado é zero, x ao quadrado. Então, fica z, que é o tal do f de x, né, nesse caso, igual a x ao quadrado. Que desenho é esse? Uma letra igual a x ao quadrado. Isso é uma parábola. Uma parábola. O povo respondeu lá, olha lá. Parábola, o David falou. Tem classe dessa no Teams, hein? Tem classe dessa no Teams. A parábola aqui, então, é aquela parábola clássica que morre lá no 00. Mas será que eu vou conseguir desenhar aqui? É uma parábola assim, galerinha, ó. Ela desce daqui, ela vai até lá e ela sobe. Tá bom, né? Não tá tão ruim, não, né? Ô, senhor, aí isso que eu não entendo. Como você tem essa visão que a parábola vai fazer desse jeito aí? Ela não vai fazer deitada. Bom, primeiro que ela está no eixo X, origem Z. Ela está na parede azul. Parede azul. Tá aqui. Depois, queridão, que Z é igual a x ao quadrado, se você pode atribuir valores para x e calcular o Z. Quando x for 0, Z vale 0. Quando x for 1, Z vale 1. 1 ao quadrado. Quando x for menos 1, Z vale menos 1 ao quadrado, é 1 também. Então, você vem aqui, ó, x valendo 1, Z vale 1. Aqui, ó. X valendo menos 1, Z vale 1 também.
X valendo zero. Zero, olha lá, ó, os pontos. É só juntar. Você não volta ali no y igual a zero ali, que eu me perdi. Buguei aqui. Tá certo? Olha o que eu fiz, então. Eu quero trabalhar na parede azul. Na parede azul, o X pode valer qualquer número aqui, ó. Olha o eixo. Opa, carambola. Olha o eixo X aqui, ó. Pode valer qualquer número. O Z também. Mas quanto vale o Y ali naquela parede azul? O Y nessa parede aqui vale zero. Nem positivo, nem negativo. Y vale zero. Então, você vem aqui e coloca zero no lugar de Y, fica x ao quadrado mais zero ao quadrado. E aqui se escreveu ali, intersecção do gráfico com Z. X, O, Z. Porque são esses dois eixos que estão em questão. A X vai até a origem, sobe Z. Isso daqui é o X, O, Z. Esta parede azul. Parede azul. Acontece quando Y vale zero. Tudo bem? Oi? Tremeu aí agora? Tremeu? Tremeu? Não escutei? Opa, agora sim, senhor. O que foi? O Wilson falou assim, como é que é? Ela depende do eixo para ter a forma. Veja, ela depende em que eixo está para eu desenhar. Mas, de todo jeito, quando é uma letra igual a x ao quadrado, o desenho é uma parábola. Tá? Agora, veja, se eu fizer x igual a zero, colocar aqui, x igual a zero, é a intersecção do gráfico com o eixo Y, O, Z. Se o x vale zero, o x deixa de existir. Agora existe Y, origem, Z. Que é essa parede aqui, ó, reta aqui com a gente, a verdinha. É a verdinha. Tá vendo a parede verdinha ali? Quando eu faço x igual a zero aqui, aqui fica f de 0y, que é igual a 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, z, que agora é função só de y, 0 ao quadrado é 0, fica z igual a y ao quadrado. De novo, ó, uma letra igual a outra ao quadrado. Que desenho que dá isso? Parábola. Quando y vale 0, z vale 0 ao quadrado, que dá 0, está aqui no meio. Quando y vale 1, 1 ao quadrado dá 1. Aqui, ó, y vale 1, a conta tem que valer 1. O z tem que valer 1 também. Quando y vale menos 1, a conta tem que valer menos 1 também. Então, é esse desenho aqui, ó, uma parábola aqui, ó. Uma parábola na parede verde. Estão enxergando as duas parábolas? É uma parábola com a outra. Então, o desenho que isso forma, vou fazer em vermelho aqui, ó. Ó, junta as duas parábolas aqui. Tá vendo? Uma parábola de assim, outra parábola que vem de lá, vem para cá. São duas parábolas, uma dentro da outra. Isso forma um paraboloide. Paraboloide. Que é aquele coador de café que a gente já estava acostumado lá. Ok? Gostam dessa ideia da intersecção com os eixos? Ou é terrível isso? Para que serve isso mesmo? Para fazer o mesmo gráfico que a gente estava fazendo. Aliás, olha lá, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado.
Esse aqui a gente já tinha feito no implot, tinha dado aquele coador de café, não é? Agora eu só estou pensando nas intersecções. Uma maneira de enxergar onde estão as intersecções do gráfico com as paredes em pé. A parede azul e a parede verde. Tudo bem? Tudo bem? Ficam contentes ou não? Vamos fazer um outro? Vamos. O Z sempre vai ser, não vai ter como ser deitado, não tem também. Tem deitado, mas aí... Se for, aí vai dar meio ao contrário, né? Aí vai dar uma curva de nível, né? Porque você vai colocar isso daqui igual a 0. Vai dar a curva de nível do chão. É curva de nível. Deitado é curva de nível. Deitado eternamente em berços. Vamos fazer mais um. Olha essa. Meu senhor, paga. Essa daqui é bonitinha. Essa daqui é bonitinha. Vê se eu convenço vocês do que é isso. Vai lá. Faz aquela mesma estratégia. Eita, pega. X para cá, Y para cá, Z subindo. Você vai pensar primeiro o azul clarinho, que é a parede X, Z. X, O, Z. Então, Y é igual a 0. Consequentemente, Z vale. O X ficou, X ao quadrado, menos Y é 0. 0 ao quadrado é 0. Z igual a X ao quadrado. Que desenho que é esse? Parábola. Parábola. Fortinha, bonitinha. O seu desenho fica tão bom, o meu fica tão ruim. Então, experiência, compadre. Experiência. Agora você pega o verde. O Z, o X equivale a 0. Coloca aqui 0, fica Z, que é uma função só de Y, 0 ao quadrado, que dá 0, menos Y ao quadrado. Menos Y ao quadrado, que desenho que é? Uma parábola de cabeça para baixo, com o buraco para baixo. Parábola com buraco para baixo. Cavidade para baixo. Agora ficou bonito. Como que é o negócio aí? Concavidade para baixo. Concavidade. Eu quero saber se vocês têm ideia de que desenho que é esse. Do lado do X, ele fica com cavidade para cima. Do lado de Y, com cavidade para baixo. Eu vou contar, porque vocês não vão acreditar. Nossa, eu faço a menor ideia. Isso daqui é uma sela de cavalo. Oxi. É. Pior que parece mesmo, pensando bem assim. Para cima. Ela acontece desse jeito aqui, ó. Para lá ela acontece desse jeito. Quer ver o que é isso? Vou plotar para vocês isso daqui lá no implot. Porque ela tem uma parábola para cima, outra para baixo. Note, antes de... Não, vou fazer lá no implot. Depois eu faço. Windows, 3 dimensões. E torcida ainda, né? Parece que tá. É que meu desenho estava mal feito. Não, é porque um é no X e o outro é no Y. Por isso que é torcida. Ela é torcida mesmo. Não parece, né? Ela é igualzinho a cela mesmo. Ó, numa direção, a parábola é para cima. Tá vendo? Vamos rodar ela aqui. Nessa direção que você está vendo aqui, a parábola é para cima.
Mas quando você Um gira a pouquinho pro parábola lado, para aí, cima. ó, pra cima. Olha lá, para baixo. Para cima. Pra baixo. Não parece uma sela de cavalo que você enfia as pernas aí no meio, ó? Você fica encaixado aí no meio. O nome correto não é sela de cavalo, né? O nome fantasia sela de cavalo. O nome correto é paraboloide hiperbólico. Melhor sela de Paraboloide, cavalo mesmo. melhor sela de cavalo. Tá vendo ela aí, né? Numa direção, na direção de... Olha lá, quando x igual a 0, a parábola fica para cima. Aliás, ao contrário, quando y igual a 0, a parábola fica para cima. Quando x igual a 0, a parábola fica para baixo. Parábola para cima, parábola para baixo. Parecendo as asas da borboleta, professor. Uma brabuleta. Brabuleta voando. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Caguei tudo. Uma brabuleta voando. Voltei. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece uma calça cortada nas laterais, Leonardo falou. Parece o quê? Um Mundial do Palmeiras? Nada. Aí não, Jorge. Ô, louco. Jorge falou que não. Aí não. Aí. Esse existe. Olha lá. Tá. Vocês estão vendo a foto aqui, ó. É uma sela de cavalo. É uma sela de cavalo. É uma sela de cavalo. Pronto. Tudo bem? Mas o que eu queria lhes mostrar era essa ideia. Quando a gente pensa assim, ó, nas parábolas, uma para cima e uma para baixo, daria para entender que isso daí seria uma sela de cavalo? Danada, né, gente? Danada. A melhor maneira de desenhar isso nem é assim. A não ser que você fosse desenhando várias vezes, tipo, o mesmo desenho, no mesmo eixo, e depois vir repetindo ele embaixo. Aí depois daria para entender um pouco. O melhor desenho disso é você fazer primeiro a cela, depois colocar os eixos. Fazer assim, ó. Aí você coloca o eixo Z aqui no meio. Tu sabe que aqui, daqui para cá, saindo para o lado de cá, que eixo que é o Y, porque o X vale 0. E saindo para o lado de cá, é o X. Aí sim, ó. Aí sim, aí tu entendes o que está acontecendo. Aí tu vês, opa, volta lá. Tu vês que tem uma parábola em amarelinho, para o lado de cima, justamente aqui em cima do eixo Y, e tem aqui embaixo, ó, o lugar que você põe, que o peão põe as carças, né? A parábola para o lado de baixo, o lugar que o peão põe as carças. Põe, aí fica bonito, aí fica bacana, né? Põe as pernas penduradas, E melhorou um pouco o desenho, não ficou tão ruim. Bom não fica, né? Bom não fica. O Implot fica bem melhor, né? O Turati, o Capelá, o Turati grava tudo, depois ele posta lá no grupo do cálculo. Vamos ver um terceiro caso, então. Vocês gostaram dessa estratégia? Eu acho que a estratégia de fazer as curvas de nível ou de fazer é muito melhor, muito melhor. Aqui, fazendo assim, com as intersecções, é importante saber o que é isso. Mas não fica tão louco, né? Olha lá, intersecção com os eixos aqui, ó. Neste caso aqui de intersecção com os eixos. Olha lá, pega aí. Chululu, 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 X para cá, Y para lá, Z para cima. A primeira intersecção que nós vamos fazer aqui é com o eixo X
que é, então, a parede, né, gente? É a parede que vai para lá, ó. XOZ, Y vale 0. Se Y vale 0, a função fica Z igual a 3x mais 4 vezes 0. 3x só. Isso é uma reta. Reta. Quando x vale 0, Z vale 0 também. Ela passa aqui. Quando x vale 1 positivo, Z vale 3. 1, 2, 3. Ela passa aqui, ó. É uma reta que faz isso daqui, ó. É uma reta que faz isso aqui. O legal disso aqui, de quando a gente está presencialmente, que eu vou lá e risco a parede. Risco com giz a parede. A parede fica desse jeito, riscada. A outra parede é a parede que cruza, a parede da lousa, ó. Vocês estão olhando de frente para a lousa. Muito mais fácil quando a gente está presencialmente. Quando é o eixo YOZ. Quando x igual a 0, YOZ. X é 0, dá 3x. 3 vezes 0, 4y. Z igual a 4y é uma reta também. Que quando x vale, quando y vale 0, z vale 0. Ela passa aqui. E quando y vale 1, z vale 4. Está mais alto ainda. Eita, que pega. Em cima no 4. Então, é essa reta que faz aqui, ó. E agora, vocês imaginam como é que é isso? Em uma parede, ela corta desse jeito, na outra assim. Então, ela é um plano de anconho aí, ó. É um plano que está de anconho. Ela passa lá no centro, mas ela faz uma reta desse jeito aqui na parede e faz outra reta na outra parede. Não ela fica deixa tipo um triângulo cone, aqui. assim, não, né? Tipo um triângulo mesmo, né? Tipo um triângulo, porque ela é reta aqui, né? Tipo um panão daqueles que aparecem em formatura, né? Não tem? Aqueles panos grudados no chão, amarrados no teto. Sei como é que é. Eles até giram o pano no meio, né? Não é? Vamos ver. Amarra as bolinhas no canto, né? Vamos ver lá como é que fica isso, se é verdade isso. É 3x mais 4y, né? Ou é o contrário? 4y mais 3x. 3x mais 4y. Então, explícita. 3x mais 4y. Quer ver que vai ser um panão amarrado nos cantos? Veja os eixos, para ficar fácil. E aumenta aí. Assim não dá para ver nada, né? Diminui o zoom. Diminui o zoom. Tá aqui. Como que diminui agora o zoom? gira. Eu não sabia como é que fazia isso no import. É page down e page up. Aqui nas setinhas de números do computador, o número 9 é page up. Ele aumenta o zoom. E o número 3 é page down. Diminui o zoom. Aí nas flechinhas, nas setinhas, ó, você gira ele para um lado para o outro e sobe e desce. Nas setinhas. Beleza, valeu. Aí, ó. Não ficou muito parecido com o que eu imaginei, não. Não ficou muito parecido, não? Olha lá, porque ele amarra no chão e ele sobe, ó. Amarra no chão e sobe, tá vendo lá? Ele fica um pano de anconho. Eu imaginei que as pontas era maior e o meio era tudo centralizado no 0 ali. Depende do teu intervalo. Vamos botar lá as equações implícitas do tipo x igual a 0. Ele não aceita, ele não faz nada, ele não coloca nada para a gente. Z igual a 0, que é o chão. Ah lá, ele não está colocando mais nada, ele não está me aceitando mais nada. Tudo aquilo que eu fazia, ele não aceita mais.
Nem o Z igual a zero ele está aceitando. Eu acho que eu estraguei o meu implot. É o céu, é o palco, é o chão. O céu que vai do alto. Põe a dimensão maior, ver se ele vai certo. Aumenta a dimensão, ver se ele corta as coisas. Ah, ele que se dane, ele não quer fazer, eu também não quero. Deixa para lá. Deixa para lá. Não é? Quando nós baixamos o crack do Maple aí, pega um vírus, pronto. Tudo bem, galera? Tudo bem? Pergunto para vocês, né? Ah lá, no desenho aqui parecia realmente, parece mais interessante, né? É porque é um plano aqui, ó. Na verdade, é um plano que vai para o infinito e além, Buzz Lightyear, né? Isso aí. Só que ele passa justo aqui. Então, de um lado você vê assim, eu queria fazer os eixos lá, você vê. Do outro lado você vê assado. Isso daqui fica no quadrante aqui do lado, né? 4 pedaços. Queria fazer lá os eixos, mas não deu certo. Céu que vai do alto. Faz em outra janela, Cegalo. Vê se dá certo. Faz em outra janela. Fecha isso aí. Então, é tudo de novo? Como eu fiz também. Vou colocar aqui de menos 10 a 10. Vamos ver se ele aceita. E no Y também, de menos 10 a 10. Nem virou nada. Ó. Não virou nada. Deixa para lá. Tome já maracujina, que vem do maracujá. Rebuta o computador, tudo funcionará. Já deu para ver que tinha dado ruim, né? Desde aquela hora. Vamos brincar de girar paçoca, ó. Vai sumir, ó, vai sumir, ó, vai sumir. Vai virar uma linha reta, ó. Vai ficar olhando ele por baixo, vai vir uma linha reta. Aí aparece do outro lado, ó. Oh, para de graça, para de graça. Fecha essa janela. No. Fecha essa janela. Não, cancela. Deixa aqui. Deixa aqui. Fecha essa janela aqui. Pronto. Vou voltar lá no meu compartilhamento, que agora acabou essa de novo. E vou deixar os gráficos de lado. O que eu queria pedir para vocês é que não parem de trabalhar gráficos. Toda vez que vocês forem fazer qualquer definição, olhem para os gráficos. Gráficos são importantes para você entender o que está fazendo. Mas, além dos gráficos, além de trabalhar os gráficos, nós precisamos também começar a parte algébrica da situação. Então, eu preparei para vocês aqui, ó, nesse slide de hoje aqui, derivadas. E nós vamos começar por uma pequena revisão do que são as derivadas de funções de uma variável. Uma variável. Estão prontos aí? Esta definição aqui não faz parte de cálculo de várias variáveis, não. Faz parte de cálculo 1. Semestre passado, vocês tinham um slide que dizia exatamente isso. Cálculo de uma variável. Tá pronto? Não, Alexandre? Agora não tem mais jeito. Agora já foi. Isso daqui era cálculo de uma variável. Uma variável. O que está dito aqui? Está dito aqui assim. Seja A um ponto do domínio da função real f de x, chamaremos de derivada da função f de x no ponto x igual a A ao limite. Basicamente, vamos recordar gráfico. Era assim, ó. X
Y. Eu tenho aqui em algum lugar no eixo X um ponto A. Existe aqui no ar, sinto no ar, sândalo de Dante, uma função F. F de X. Então, é claro que este A aqui gera para mim um F de A. O que nós fazíamos para procurar a derivada era fazer um ponto qualquer, vou pegar para cima, tá? Mas podia ser para baixo. Esse ponto estava caminhando na direção do A. Vocês lembram disso? Ou seja, aqui na frente é A mais H, e aqui em cima seria F de A mais H. Eu caminho para lá. Então, aí, na verdade, o que eu tenho nessa direção onde eu caminho é um triângulozinho, o que um cateto é F de A mais H menos F de A, e o outro cateto é A mais H menos A. A mais H menos A, cancela os A's, fica só H. Estávamos caminhando nessa direção, fazendo H tender a zero, o limite aqui, ó, o triângulo fica tão pequenininho quanto você quiser. Era isso daqui que era a definição de uma derivada em um ponto. Com certeza vocês já esqueceram disso, não é? Mas nós passamos um tempão fazendo a conta desse jeito. Nós passamos um tempão fazendo a conta desse jeito. Em um ponto, esse ponto A é um número. Então, você substituía tudo aqui e fazia conta. Não é? Calculávamos a derivada por definição. Se vocês lembrarem do semestre passado, na primeira lista de exercício, isso daqui era o exercício 1. Exercício 1 da lista 1 do semestre passado. Aí nós generalizamos, nós falamos, mas esse ponto A não precisa ser um número, pode ser um ponto genérico. A mesma definição que está aqui, fica aqui embaixo, só que no lugar de A eu tenho X. Lembram disso? Consequentemente, este limite que fica aqui não é mais um número. A conta de cima dá um número. A conta de baixo não é um número. É uma expressão algébrica. É uma função. Função derivada de f de x. Tradicionalmente, a gente denotava isso por f'. Tudo bem? E ela vale para todos os valores pertencentes ao domínio da função. Então, é assim que a gente fazia. Isso era a definição. Mas só que essa definição, ela depende única e exclusivamente de uma função uma função com uma variável. Uma função de uma variável. F de x. Tudo bem? Y igual a f de x. Era aqui. Y é dado em função de x. Por que vocês esqueceram dessa definição? Porque logo em seguida nós aprendemos técnicas. Agora eu sei que vocês lembram. Se a função é constante, quanto que dá a derivada? Derivada da constante, quanto que dá? Zero. Se a função é a função identidade, f de x igual a x, quanto é que dá a derivada de x? 1. Se a função é um número multiplicado por x, uma constante multiplicada por x, quanto é que dá a derivada? Constante. Dá Ele constante, mesmo. ó. Lembra? Fica paradinha. A constante fica paradinha lá fora esperando. Uma função afim. Quando você deriva uma função afim, derivada de ax dá a, e derivada de b, que é uma constante, dá 0. Lembravam disso?
Até a Aqui é parte da x. potência ali eu se lembrava ainda. Derivada da potência é o tapinha. Aqui é x, né? Tapinha não dói? Ai, o tapinha não dói. Cai o n multiplicando e tira 1 lá de cima. Então fica Sei, Galo. NV. Oi. No semestre passado, até agora você não arrumou ainda esse X aí, hein? Ah, então, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V naquele slide aí, ó. Tava lá, era o mesmo slide, vocês estão vendo? Então quer dizer que vocês lembram que estudaram isso, não é? Multiplicação por constante, o que faz? Ó, dessa parte para baixo já não lembro mais nada. Não, isso aqui fica paradinha, deriva só a função da frente, só G. A constante fica paradinha. Regra da soma, quando é uma coisa somada com outra, deriva a primeira, mais deriva a segunda coisa. Vai somando, vai somando. Regra do produto. O linha V mais V linha U. Está aqui o linha V mais V linha U. Regra do quociente. Linha V, O linha V menos V linha U sobre V ao quadrado, né? Sobre V ao quadrado. Exato. O linha V menos V linha U dividido por V ao quadrado. Sobre V ao quadrado. Perfeito. Que mais? Que mais? Derivada da função exponencial. Um número elevado a x, quanto que é? Ele mesmo vezes o ln de a. Derivada de e elevado a x. Ele mesmo. Ele mesmo. Derivada de logaritmo de base a. 1 sobre ln de a. Isso. 1 sobre o x que tiver aqui dentro, vezes o ln de a. O caso especial, derivada do ln. 1 sobre x. 1 sobre x. Derivada de seno. Ah, esse é cosseno. De cosseno. Menos seno. Da tangente. Aí já não vou, eu não lembro Secante mais. ao quadrado. Só lendo. Só lendo, vai lendo. Eu também não lembro nada disso, gente. Não tem problema nenhum. Por isso que é importante você dar um print nessas telas minhas aqui e botar de lado aí, hein? Por quê? Porque isso daqui foi o semestre passado. O que eu estou dizendo é que você tem que ter isso em mãos, porque precisa lembrar. Essas cotangentes, cossecas, ninguém lembra isso. Ninguém. Ninguém lembra isso. Ninguém. Põe numa tabela. Oi. Depois volta no anterior que eu vou tirar o print. Então vai, printa aí, ó. Espera aí que eu vou apagar isso daqui. Tá muito risco vermelho. Só arruma tem um que X, só. Isso. Só tem que lembrar do X aqui, ó. Pronto, agora printa essa tela aí. Eu me lembro que o Turati compartilhou uma tabela com todas as derivadas e com todas as integrais. Você lembra disso, Turati? Turati compartilhou. Você lembra que você compartilhou uma tabela com todas as derivadas e com todas as integrais? O Turati é o cara de pau. Aí, ó. Eu também tenho em algum lugar do meu computador. Mas, pautora, é bom procurar. Procura lá. Todas as derivadas. Tem as integrais, tem derivada até que você não usa de jeito nenhum. Mas tá lá. É bom ter. Não precisa. Você vai estar ela na mão. Você vai ter ela na mão. Não precisa decorar nada daquilo. Vai ter ela na mão. Botei até 2 exemplos aqui, mas antes a regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia? Que é aquela assim, ó, quando a função é composta, você deriva de fora, guarda de dentro. Vai para dentro, deriva de dentro. Na prática funciona assim, ó, vamos ver quem lembra. Deriva para mim essa f de x aqui. Então, você tem que lembrar que tem a parte de fora e tem a parte de dentro, não é? Derivo de fora, alguém elevado ao cubo, o que vira? 3 vezes um número ao quadrado, né?
Justo. 3 vezes copia tudo e coloco tudo ao quadrado. Vezes. 5x, não, é 15x ao quadrado. E porque você vai derivar o de dentro agora. Dá porque um vai tapa ficar nesse 3. 3. 3 vezes 5, 15x ao quadrado. Mais 4x. 4x. Dá um tapa no 2, cai 2 vezes 2, 4x elevado a 1. Mais 1. Derivada de x é 1 e derivada de 9 é 0. Vou escrever aqui só na viadagem. Depois você organiza isso. Aqui é para frente a algebreira, né? A algebreira. Só para lembrar como é que deriva o de baixo. Menos seno, eu acho. Aí, derivada de cosseno é menos seno. Copia o de e elevado a 2x vezes... Aí, isso. Deriva de dentro. Agora vou fazer colorido, hein? Vezes 2. Aí. Derivada de e. Ele mesmo. Mas ainda tem que ir para dentro mais um pouquinho. Derivada de 2x. 2. Depois se ajeita a carga, depois se ajeita o negócio. Mas era assim que fazia. Lembram disso? Quem tiver enroscado, é favor pegar as listas de exercício do semestre passado, os exercícios que fez para treinar para a prova e tal e coisa. Porque o que eu quero fazer hoje não é isso, não. Isso daí é derivada de uma variável. É com 2 variáveis. Então, veja que o que eu vou fazer aqui, o que eu tenho que fazer aqui, é uma adaptação naquela definição de derivada que estava lá no começo. Só para vocês entenderem. A derivada lá era assim, no ponto, tá? Derivada num ponto. Se com uma já não conseguia, imagina com 2. Era só com A. Agora é AB. Por quê? Porque lá era Y em função de X. Agora é Z em função de XY. Consequentemente, eu tenho um valor de X e um valor de Y. Ou seja, eu tenho um ponto AB, um ponto de 2 coordenadas. Igual, limite. Aqui era H tendendo a 0. Agora eu tenho 2 componentes. H de X e H de Y, tendendo a 0. Tudo bem? Bem, H de X e H de Y, tendendo a 0. H de X tende a 0, H de Y tende a 0 também. Ok? Aqui era a função de A mais H, menos F de A. Agora não. Agora, o A é mais o H de X e o B é mais o H de Y, menos a função que é A mais B, AB. E embaixo era só o H, porque o H era simples. Agora, esse H, eu escrevi DH, a distância desse H. Por quê? Por quê? Pensa comigo. Agora eu tenho uma situação assim, ó. Z... Y e X. O meu ponto, ele tem coordenada X valendo A e coordenada Y valendo B. Consequentemente, você cruza ele aqui, ó, ele é um ponto aqui no meio. Esse carinha aqui do meio é o famoso caboclo que tem coordenada AB. Quando eu faço H de X e H de Y tendendo a 0, significa que esse A aqui, ele está sendo somado com um H de X, então ele tanto faz, pode ser para um lado e pode ser para o outro, hein? Imagina que ele esteja aqui para frente. Aqui é A mais H de X. E aqui do outro lado aqui é B mais H de Y. Poderia ser antes também. Então, olha, esse novo ponto aqui da frente é o ponto de coordenadas A mais H de X
e B mais H de Y, do qual eu estou calculando a função. Tá vendo aqui, ó? A mais H de X mais B e B mais H de Y. Então, quem está se aproximando é este ponto se aproximando daquele outro. Detalhe, ele poderia estar do lado de cá, onde eu coloquei, mas poderia estar do outro lado também. Poderia estar aqui, ó, se aproximando. Poderia estar de outro lado ainda, ele poderia vir por aqui, ó, se aproximando. Ou por aqui, ou por aqui. Entenderam? De qualquer lugar do chão, eu estou me aproximando de um ponto que está no chão. De que lado? De qualquer lugar. De qualquer lugar. Tá ok? Por isso que eu coloquei aqui, DH. Esse DH aqui é a distância H. E essa distância fica tão pequena quanto se queira, desde que H de X fique perto de zero e que H de Y fique perto de zero também. Tudo bem? Na verdade, eu tenho um ponto no chão se aproximando do outro. De que lado? Sei lá. Só que acontece o seguinte, você acha que nós vamos já de cara calcular essa derivada com duas direções, uma em X e outra em Y? Não. Para começar, para vocês se sentirem mais tranquilos, nós vamos fazer assim, ó, olha lá. Interpretação geométrica da situação. Meu ponto AB está aqui, ó, A, B. No chão ele está aqui. Quando eu projeto ele para cima, olha o ponto aqui, ó, ABC. Esse C é o valor de Z no ponto AB, ou seja, é a função de AB. Que nesse desenho está escrito C, para ter uma coisa só. Só que eu vou pensar única e exclusivamente de duas maneiras. Aproximando-me do ponto P, que está lá no ar, está em cima do gráfico, pelo lado paralelo ao eixo X, e também vou pensar aproximando-me do ponto P pelo lado paralelo ao eixo Y. Então, eu só vou pensar em me aproximar do ponto de maneira paralela aos eixos. Paralelo aos eixos. Paralelo aos... Senão fica bem mais difícil, né? Então, nós vamos calcular as derivadas, não as duas de uma vez. Uma de cada vez. É isso que a gente chama de derivadas parciais. Tá bom? Vai ficar um pouquinho mais leve. Derivadas parciais. Volte sim, Matheus. Ó, nesse daqui, vocês pensarem como é que é, printa aí. Vamos. E nesse daqui, da interpretação geométrica. Só vou pensar dos paralelos aos eixos. Tão grande. Bom, o problema vai ficar dividido em duas partes. Primeiro, ó, seja AB um ponto do domínio da função real f de xy. Chamaremos de derivada parcial da f de xy em função de x a esse limite aqui, ó. Veja, olha o que eu estou fazendo. Eu quero trabalhar em função de x. Então, eu estou fazendo o A mais H. O H só vai atuar em cima do A, que é a componente x. E a componente B aqui, ó, que é a componente y, e o B, que é o y, vai ficar fixo. B é fixo.
é o Ô, Segal, o que você número. fez ali? Que aquilo ali é? Parece um 6 ao contrário. Ah, sim. O que está escrito aqui é assim, ó. Ah, ainda agora entendi o que você quer falar. As duas notações de derivada. A primeira notação de derivada é essa daqui. Oi. Acho que caiu na internet, não sei o que aconteceu aqui, do nada saiu da aula. Tem como o senhor voltar nos 2 últimos slides, só para eu tentar? Tem, ó. Você printar aqui, ó. Mas você viu o que era isso? Sim. Deu tranquilo? Aqui, ó. Eu estou pensando aqui, ó. A derivada, então, com uma função de duas variáveis, teria duas componentes. Uma componente para x, a mais h de x, e outra para y. Andando, então, em qualquer lugar aqui em volta do ponto AB. Qualquer lugar em volta do ponto AB. Só que nós combinamos que vamos pensar só uma de cada vez. Ou eu penso paralela ao eixo X, ou eu penso paralela ao eixo Y. Tá. Ô, senhor, volta só um ainda antes, só para eu conferir esse. Nesse? Esse daí, volta um ainda antes desse. Isso aqui é uma derivada ainda. Não, isso. Aí, agora volta no outro, depois desse. Aí, e o outro. Obrigado. De nada. Então, veja o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui. Nesta definição, vou rabiscar de novo. Vou apagar o rabisqueiro e vou rabiscar de novo. Nesta definição, está dizendo assim, ó, eu quero a derivada em função de x. Na notação de Newton, fica escrito assim, ó, f' com x embaixo. F' quer dizer o quê? Derivada da função f. Dessa vez em função de quem? Só de x. Na notação do Leibniz, é isso aqui, ó. Eu achava que era um D que fazia. Quando a função é de uma única variável, a gente escreve df dx, não é? Quando a função é de duas ou mais variáveis, filha da boa mãe do Leibniz, escrevia esse símbolo aqui que a gente lê del f, del x. É quase um 2, só que ele não chega a completar. Isso daqui a gente lê del f, del x. No ponto AB. Que notação vocês acham mais bonita? Mais bonita é esse do Leibniz. O del, né? Mais fácil de interpretar a outra. A F. Eu aposto com vocês que daqui uns dias vocês vão gostar mais dessa del. Já vou até lhes contar. Como é que se calcula a quarta derivada derivada de ordem superior de uma função assim? Então, você poderia escrever assim, ó, 1, 2, 3, 4. Sendo que eu derivo 2 vezes em x e 2 vezes em y. A notação de Newton fica isso. Sabe como é que fica a notação do Leibniz? Del 4f, del x2, del y2. É muito mais significativo do que se ficar contando os risquinhos. A notação do Leibniz, apesar de ser maior, ela é muito mais significativa. Mas que seja. Deixa eu apagar isso daqui. Eu dizia assim, a derivada em função de x, como é que ela é calculada? Fazendo variar só x. Olha o que aconteceu com y aqui. B e B. Eu estou pensando que o y é fixo. Y fixo.
Porque eu quero derivar só para x. A função derivada, do mesmo jeito, pega a definição lá atrás. Ó, a definição lá atrás da função derivada. Né? Aqui, até, cadê a função derivada? Aqui. Era uma funçãozinha só em x. Agora, eu estou mantendo y fixo, y fixo, o y não muda. Consequentemente, desta maneira de calcular, quando eu vou calcular a derivada parcial, eu penso que x é uma variável. Eu penso que y é um número. E quanto que dá a derivada de número? Zero. 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 E se o número estiver multiplicando x? Fica paradinha, fica paradinha. Eu entendo esse y aqui como uma constante. O y, para mim, fica como sendo uma constante. Então, y é igual a c? Exato. Só que a gente nem coloca quanto que ele vale. Deixa y mesmo. Na prática, vocês vão ver como é que é fácil fazer. O que acontece aqui é que essa daqui seria a derivada no ponto e a função derivada em relação a x. Vocês estão vendo, né? As duas definições que eu coloco aqui, elas levam em consideração x. Quem está variando é o x. Quem está variando é a componente x. Analogamente, eu poderia calcular a derivada em função de y, que dessa vez, quem fica variando é a componente y. E o x? E o x? O x fica paradinho, ó. Quem é entendido como sendo constante, como fixo, é o x. X é constante. X é fixo. Então, quando eu vou derivar em x, eu admito y constante. Quando eu vou derivar em y, eu admito x constante. A notação é f' de y ou del f, del y. Del f quer dizer, você está derivando a função f em função de y. Del f, del y. E como é que trabalha com isso? E como é que trabalha com isso? O que acontece com isso? Vira. O primeiro exercício, exemplos, sou eu quem vai fazer. É porque eu tô sem condições de fazer qualquer exercício desse tipo agora. É nada. Usando as definições, calcule as derivadas parciais da função xilili, xilili, xilili no ponto 4, 5. Então, é para eu calcular f' de x no ponto 4, 5, que é o tal do del f, del x no ponto 4, 5, mas também é para eu calcular o f' de y no ponto 4, 5, que é igual a del f, del y no ponto 4, 5. Isto usando as duas definições que a gente tem aqui. É no ponto. A primeira definição é essa. Limite, copia f de a mais hb menos f de ab dividido por h. Entenderam isso daqui? É isso que eu vou fazer lá. Limite para h tendendo a zero. Senhor, eu não entendi um negócio. Lembra o slide passado. Volta aqui. Nesse ou no anterior? Não, naquele. Aqui.
Não, eu estava confundindo X com Y ali. Ah, a coordenada x é que fica constante, ela fica parada, viu? Que é igual a x, x. O outro é que tem o h. A coordenada y que tem o h. Quando eu estou derivando em y. Então, o X é fixo aí? É fixo. Da mesma forma, quando eu derivo em x, é y que é fixo. Quer ver no exemplo lá como é que vai ficar? Assim, ó, eu vou derivar em x. Então, o primeiro você coloca 4 mais h. O segundo é 5. F de 4, 5. Tá vendo como o 5 é o mesmo? O 5 é o mesmo carinha. Ele aparece aqui e aqui também. Ele não muda. Quem muda? O 4, porque em um lugar está 4, no outro está 4 mais h. Aí sim, hein? E embaixo é h. Ok? Note bem que... Segala, Oi, 5 no caso aí é a constante? como é que é o negócio? O 5 é a constante? Não, né? O 5 está constante, ele não muda. Já o 4 está mudando, porque uma hora ele é 4, outra hora ele é 4 mais h. Não é? Então, você tem oscilação no valor de x. O x que era 4 uma hora, depois é 4 mais h. O y não está mudando, o y é 5 e 5. A coordenada y não muda. Tudo bem? Então, para fazer essa conta... Opa, tem alguém aqui que pergunta. Olha lá, se é constante e derivada de constante é zero, não pode eliminar? Pode sim. Vai acontecer isso. Ela vai ser eliminada. Você quer ver? Pela definição. Agora eu estou calculando pela definição, né? Usando a definição. Olha o que vai acontecer. Limite para h tendendo a zero. Aqui embaixo é h. Como é que calcula f de 4 mais h e 5? Olha aqui como é que é, ó. F de x, y é 2x mais 3y. Então, você vai ter que fazer 2 vezes 4 mais h, mais 3 vezes 5. Menos. Agora, você vai ter que calcular f de 4, 5. Vai ter que colocar x valendo 4, y valendo 5. Fica 2 vezes 4, mais 3 vezes 5. Não coube, hein? Continuar aqui embaixo. Limite de h tendendo a zero. Ó, a primeira conta você vai distribuir. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes h dá 2h. 3 vezes 5 dá 15. Menos. Vai Abre caber, não. parênteses. Vai sim. 2 vezes 4 dá 8. E 3 vezes 5 dá 15. Perceba uma coisa. O 15 ficou... O H embaixo, hein? O 15 ficou constantão. Desde o começo. Olha o 15 aqui, ó. Quando você Mais fizer... 15 até menos 15. Vai cancelar. Tá vendo? A constante realmente vai cancelar. Aqui é igual 5 e 5, mas quando você aplicar a função, ela vai cancelar. Mas o 8 também vai cancelar. 8 menos 8. Dá zero. Isso daí vai ficar limite de 2h dividido por h, quando h tende a zero. Dá para cancelar o h também, não dá? h dividido por h dá 1. Então, isso daí dá limite de 2, quando h tende a zero. E quanto que é o limite de 2? 2. 2. 2 é um número, ele não oscila. O h pode ir para quanto ele quiser, o número continua 2.
Ô, Segala, mas o 15 ali que você cancelou é tipo, é menos 15 de um lado, daí tem um menos e depois mais 15. Não ia ficar Mas menos não era 30? menos 15 aqui. Vamos apagar para você ver. Não era menos 15, era mais 15. Ó, quando você Ah, é, substitui, tá certo, verdade. quando Que tava você, vermelho ali em cima, eu é, confundi. Foi mal. você substitui na função aqui, ó, é mais 3 vezes 5. É mais 15, não é? Aí eu fiz errado aqui, né? Eu passei por cima, tinha que pegar assim, ó, para dizer esse cara cancela É que com tava em esse. cima ali, eu acabei vendo errado, foi mal aí. É. Da mesma forma, ó, vou fazer por limite o outro. Ó, você fazendo é muito difícil não, olhando assim. Só você fazendo. Agora, se eu for fazer. Vai dar fácil também, para de ser chorão. Agora, se eu estou derivando em y, é o x que fica fixo. É o 4. Aqui na frente também vai aparecer f de 4, ele é fixo. O y, não. Aqui é 5, aqui é 5 mais h. H. Tá vendo? O 4 é fixo. Eu estou derivando em y, a componente x é fixa. Aí você vai fazer a conta, ó. Limite para h tendendo a zero de, abre parênteses, 2 vezes x, 2 vezes 4, mais 3 vezes y, 3 vezes 5 mais h, menos, abre outro parênteses, f de 4 ou 5, 2 vezes 4, mais 3 vezes 5. De novo, perceba, o 2 vezes 4, que dá 8, vai permanecer fixo. Duas vezes 4 é 8, ele é fixo. 3 vezes 5 é 15, também vai dar. 3 vezes h é 3h. Menos. 2 vezes 4 é 8. Menos. Menos com mais dá menos. 3 vezes 5 é 15. E aqui é h. Tá vendo que aqui tu tens mais 15 e menos 15? Mais 8 e menos 8? Tudo isso vai se cancelar. Limite para h tendendo a zero de 3h sobre h. O h também cancela, fica limite de 3 para quando o h tende a zero. Nem depende de zero mais, não depende do h. Quanto que dá esse limite? 3. 3. 3. Chique. Deu por hoje. Já deu horário? Não. Deu 10 e 1. Passou já. Caramba! Deixa eu ver o que eu tinha botado aqui. Nossa! Olha lá, ó. Agora é derivada usando x e y. Depois, na prática, como é que faz? Depois, mais exemplos. Nossa, bom. Era uma vez. Hoje não fica nem tarefa, hein? Reveja os gráficos, por favor. Veja como é que você consegue fazer as contas. Tudo bem? Tira um print dessa última tela. Isso Ô, daqui nós Segala, a estamos... resposta disso ficaria como? Só para eu saber, assim. Ficaria assim, ó. Você escreveria assim. A derivada, você escreveria assim. Cadê aqui? No azul escuro. A derivada da f em função de x dá no ponto, tem que colocar que é no ponto, né? No ponto 4, 5 dá 2. E a derivada da f em função de y no ponto 4, 5 dá 3. Mas só para vocês beleza, entendi. Valeu. Só para vocês não pirarem no batatão. Dá uma olhada aqui para frente.
que tem... Opa, filho, vamos passar. Tem maneira de calcular na prática, tá? Só para vocês ficarem espertos, para vocês não ficarem chorando. Professor, Oi. depois o senhor volta lá nas que o senhor resolveu lá? Só para eu tirar uma print, desculpa. Aqui, ó. Beleza, professor, obrigado. É nóis. De nada. O Arthur falou, sempre que for h igual a zero, o limite sempre será o multiplicado de x e y. No caso, h0, porque é 4x, 5y, o limite seria 4 e 5, se h for zero. Na verdade, Arthur, isso daí vai acontecer não pelo limite, e o h sempre vai tender a zero.